Olá, aqui quem fala é pastor Rômulo Carvalho, da Comunhão Cristã de Curitiba. Que bom saber que você chegou até o nosso canal, encontrou essa mensagem. Queremos então ter um momento de louvor e depois uma mensagem que com certeza edificará a sua vida espiritual. Continuem abençoados. Essa imagem do invisível Deus, o primogênito de toda a criação, tudo que há no céu, na terra e no mar, por ti e para ti, Senhor de tudo. Jesus, nome sobre todo nome, és o Rei.
Eu quero conversar um pouquinho hoje com você sobre como crer em Jesus Cristo. Como crer em Jesus Cristo. É importante sabermos como crer, porque se eu creio errado, o meu resultado será errado. Se eu creio errado, eu vou orar de forma errada e o resultado vai estar errado. Eu ouvi um pensamento esses tempos atrás, eu gostei muito. Por exemplo, se você pegar o seu carro ou pegar uma carona para ir para a cidade de Ponta Grossa, que fica aqui a 120 quilômetros, e se depois de 8 horas você não chegar em Ponta Grossa, é porque você está na estrada errada, não é? Você pegou o caminho errado, por isso que você não chegou ainda. Então, se você está orando por alguns temas, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e ainda não obteve resultado, porque você está orando errado. Você está crendo errado. Por isso você não está obtendo o resultado. Então, como crer em Cristo Jesus? Como isso é importante? Como isso é importante? Por isso, eu quero tomar como base, um texto áureo, o Evangelho de João, capítulo 7, versículos 37 e 38, que nos ensina assim. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta. Ele deu um grito. Ele diz, ei, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim? É o nosso tema hoje. Como crer em Jesus? O texto diz, quem crer em mim? Jesus falou, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O Senhor Jesus Cristo declara que quem crer nele terá a experiência de um fluir do seu interior de um rio espiritual. Jesus Cristo chama esse rio de água viva. Essa expressão ela é simbólica, claro, e representa o quê? Representa alegria. O fluir da alegria, da paz, do contentamento, do poder vital, da qualidade daquele que é pleno. Isso que é rio de água viva. Por isso é de fundamental importância sabermos como crer em Cristo Jesus. A palavra crer na língua grega significa estar convencido, estar persuadido, ter convicção, confiar em Jesus Cristo como sendo Ele capaz de cumprir aquilo que prometeu, não duvidar da fidelidade dEle. Quem crer em Jesus, quem tem a convicção, quem não duvida da fidelidade dEle, a Bíblia diz que do seu interior começa a fluir paz, alegria, abundância, gozo. Vamos aprender então como crer em Cristo Jesus. O nosso primeiro ponto é sabendo quem somos. Viu, mas você não vai falar sobre Jesus? Vou. Mas antes eu quero falar sobre nós, seres humanos. Nós temos uma matéria na nossa escola de teologia, na FATEM, a Faculdade de Teologia Ministerial, e eu tenho o privilégio de ser o professor da matéria a respeito do Espírito Santo. Só que antes de estudarmos sobre o Espírito Santo, a matéria, a introdução dela, o começo, as primeiras lições, é sobre quem nós somos. Porque se eu não sei quem eu sou, não tem muito sentido saber quem o Espírito Santo é ou quem Jesus é. Se eu sei quem eu sou e quem Ele é, eu consigo fazer uma conexão, uma junção. Então, por isso o nosso primeiro ponto é nós sabendo quem nós somos. Nós temos uma forte tendência em considerar as pessoas pelo que elas têm e também pelo que elas fazem. Mas a Bíblia Sagrada nos ensina a considerar todos a partir de quem eles são, e não a partir do que ele tem ou do que ele faz, mas a partir de quem ele é. Por isso existe sobre a face da terra somente 2 tipos de pessoas: os salvos em Cristo Jesus e os que estão prestes a serem salvos. Amém? Só 2 grupos de pessoas em toda a humanidade, os 8 bilhões. Os que já têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador, já são filhos amados de Deus, e aqueles que estão prestes a se tornarem filhos amados de Deus. Quando eu vejo você como filho de Deus, como eu vejo você como filha amada de Deus, quando eu enxergo você assim, o meu apreço por você passa a ser por quem você é.
Você é um filho amado de Deus, você é uma filha amada de Deus. Eu gosto de você, eu amo você, me relaciono com você baseado em quem você é, e não baseado no que você tem ou no que você faz. Quando sabemos quem somos, não nos apresentamos aos outros dizendo o que temos ou o que fazemos. Por exemplo, se eu perguntar para você, quem é você? A maioria de nós diria, eu sou um médico, eu sou um pastor, eu sou um pedreiro, sou um professor, sou um atleta, sou dono de casa, sou um empresário, sou um profissional liberal, eu sou um servidor público, sou um pecuarista, enfim. A maioria de nós responderia a respeito da nossa profissão, da nossa ocupação. Mas essas respostas dizem então o que fazemos e não quem somos. É uma resposta errada. Quem é você? Quem é você? A palavra de Deus nos ensina que Jesus Cristo veio primeiramente para nos livrar da ira futura, da ira vindoura. Olha esse texto de Tessalonicenses 1:10. E para aguardar dos céus o seu Filho, que é Jesus, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus que nos livra da ira vindoura. A Bíblia diz que há uma ira, um juízo vindouro. E eu e você já estamos livres disso. Amém? Então já nos livrou da ira vindoura. Como foi que Jesus fez isso? Jesus Cristo nos tornou em uma nova criação. Quando você diz, eu creio em Jesus, eu recebo o perdão do meu pecado, nesse momento a Bíblia diz que você nasceu de novo. Agora você é uma nova criação. Você está livre da ira futura, da ira vindoura. Jesus Cristo veio e nos fez em filhos amados, em filhas amadas, conforme o Evangelho de João capítulo 1. Agora que somos salvos da ira vindoura, agora que somos nova criação, agora que somos filhos amados de Deus, aí então nós somos também herdeiros de Deus. Agora nós temos uma herança. Nós somos filhos, por isso nós temos uma herança. Então, somente então, nós temos a herança. Pois não existe como termos a herança sem antes sermos filhos de Deus. Primeiramente, somos árvore plantada junto aos ribeiros de água, conforme diz no livro dos Salmos, no capítulo 1. Aí depois nós produzimos frutos. Primeiro nós somos, depois nós frutificamos, nos ensina a Bíblia Sagrada. Então a Bíblia Sagrada diz que ter e fazer deve ser o resultado de ser. Ser sempre vem antes do fazer e do ter. Ninguém se estressa por ser, mas todos se estressam e se preocupam por querer fazer e por querer ter. Uau! Tudo o que nós necessitamos de fato, Deus já nos deu através da obra de Cristo Jesus. Mas tudo o que queremos ter, sem a necessidade de ter, nós temos que comprar. E tudo aquilo que você tem que comprar vai cansar você, vai preocupar você, vai estressar você. Pastor, eu ando meio cansado e estressado. Pronto, você já se denunciou que você está correndo atrás de coisas que Deus não te deu. Você está querendo ir para Ponta Grossa, mas na direção errada. Exemplo, o que de fato nós necessitamos ter para viver, Deus já nos deu tudo. O que, pastor? A vida, o ar para você respirar, o tempo, o dia, a noite, o frio, o calor, a chuva, o sol, a igreja, o ir, o vir, a comida, a bebida, o vestuário, tudo isso Deus já nos deu. Porque isso é essencial para nós vivermos sobre a terra. O que eu estou dizendo é que tudo o que necessitamos de fato, Deus já nos deu através de Cristo Jesus. Mas o que queremos ter ou fazer, e que não é essencial, então nós temos que comprar. E é isso que gera estresse, cansaço em nós. A ansiedade é causada quando nós queremos o que produz satisfação passageira. A ansiedade é causada quando nós queremos o que não é essencial. O pecado lá no Éden se deu porque Eva queria ter o mesmo poder que Deus tem.
Adão e Eva já eram semelhantes a Deus. Deus disse, vamos criar o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então Adão e Eva já tinham a imagem e a semelhança de Deus. Mas Eva agora queria ter o que Deus tem. E eles foram tentados e caíram por querer ter o que Deus não tinha dado a eles. Essa é a marca da queda do homem. Essa é a marca do estresse, do cansaço, da tristeza, do sofrimento humano. Querer possuir através de um frenesi coisas que não são essenciais. Por isso Jesus Cristo veio mexer na nossa natureza, mexer na essência do nosso ser. Jesus Cristo veio restaurar a nossa natureza, tornando-nos em filhos de Deus. Aleluia! Se você é um filho de Deus, uma filha de Deus, diga amém. Porque nós somos naturalmente descendentes de Adão e Eva, isso significa que a inclinação da nossa natureza terrena, da nossa natureza da nossa carne, sempre é para o mal. Para a morte, para o conflito, para a intriga, para a divisão, para a ganância, para a busca de reconhecimento. Essa é a razão de Jesus Cristo ter vindo aqui na terra. Ele veio para consertar o erro que Adão e Eva cometeu e que eu e você herdamos desse erro, esse pecado. Mas aqueles que creem em Cristo Jesus e foram feitos por Ele uma nova criação, e nós já somos uma nova criação, por isso é natural para mim e para você que somos uma nova criação, que já temos a natureza de Cristo Jesus, é natural amar, servir, perdoar, reconciliar, doar, abrir mão, ser manso, ter temperança, ter alegria, ter paz. É natural. Não é natural da natureza de Adão e Eva, mas é natural da natureza de Cristo que nós herdamos. Eu e você não somos mais descendentes do primeiro Adão. Nós somos descendência do último Adão, que é Cristo Jesus. Ah, pastor, eu não consigo perdoar. Pronto, você precisa nascer de novo. Precisa receber Jesus. Porque assim como é natural para o passarinho voar, assim como é natural para o peixe nadar, é natural para o crente perdoar, amar, confiar em Deus, crer em Jesus. Pois é a partir de quem somos que fazemos o que fazemos e temos o que temos. Deus nos fez originais, aleluia. Por isso, devemos viver como originais. Deus quer que quando partirmos dessa vida, o façamos como pessoas originais. Não devemos morrer como cópias. Não. Eu me lembro há muitos anos atrás, é bom o tempo ir passando, você vai envelhecendo e você tem história para contar, né? Senta que lá vem história. Há muitos anos atrás, uma jovem, ela veio cantar num culto, num evento que nós tínhamos. E ela cantou, bonito, uma voz linda. Aí eu pensei assim, falei, Espírito Santo, tem alguma coisa errada com essa moça. Aí o Espírito Santo falou para mim, claro, ela não é quem ela é, ela está imitando alguém. Aí eu falei assim, vamos tomar um cafezinho. Eu falei, minha irmã, por que você não é você? Por que você está imitando cantora tal, cantora tal, cantora tal? Deus te deu uma voz, Deus te deu uma graça, Deus te deu uma unção, seja você. Você não precisa imitar ninguém. Seja original. Ele criou você assim. Quando descobrimos que Jesus Cristo nos fez santos, quando entendemos que Jesus Cristo nos fez justos, quando descobrimos que em Jesus Cristo nos tornamos filhos amados de Deus, quando descobrimos que em Jesus Cristo nós não temos mais o sofrimento da ira vindoura, então por causa da obra de Cristo Jesus, já não lutamos contra o pecado. Não pecar não é o nosso foco é viver a vida santa que Ele nos deu. O nosso foco é expressar quem somos, pois somos filhos de Deus. Já não lutamos contra a falta, a escassez, pois a escassez já não é mais o nosso alvo, o nosso foco. O nosso foco é viver a vida abundante que Jesus Cristo já nos deu. Já não lutamos contra o negativo, pois o negativo já não é mais o nosso objetivo, o nosso foco. O nosso foco é manifestar o que é positivo, a vida abundante que Ele nos deu. Exemplo, você é admitido, é contratado em uma empresa, em uma corporação. A partir desse momento, o que você faz e o que você tem será reflexo de quem você é ali daquele trabalho.
Ao honrar a empresa em que você está, ao vestir a camisa, você identifica com aquela empresa. Você começa a produzir, você começa a crescer na empresa. Porque existe um princípio espiritual. Somente possuímos aquilo que honramos. E se você não honra o seu trabalho, você não vai crescer. Se você pega o seu celular e fica ali nas redes sociais, você está roubando o seu patrão. Porque aquele tempo que você fica ali 1 hora, 2 horas no seu horário de trabalho no celular, você se torna um ladrão e uma ladra. E aí, como é que você quer que o favor de Deus esteja no trabalho, esteja no emprego? Como que você quer que Ele faça você crescer ali? A palavra de Deus fala sobre Davi, um jovem pastor de ovelhas, que vivia lá em Belém. Deus o escolheu para ser rei de Israel. Havia um rei chamado o rei Saul. Saul, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Aí Deus falou assim: agora Saul não vai mais reinar sobre o meu povo Israel. Agora eu vou levantar um outro. E levantou Davi. E depois que o profeta Samuel ungiu a Davi, a Bíblia Sagrada diz que Davi foi cheio do Espírito Santo de Deus. Davi tornou-se rei. Mas ainda o rei Saul estava reinando. E o rei Saul, ao saber disso, tornou-se inimigo de Davi. Saul começou a perseguir Davi, não pelo que Davi possuía. Ele não possuía nada, ele tinha meia dúzia de ovelhas. Ou pelo que Davi estava fazendo, ele não fazia nada, era um pastorzinho de ovelhas. Mas Saul começou a odiar Davi por quem ele era. Não pelo que ele possuía e não pelo que ele fazia. Entendamos isso, amados, vamos entender isso. Satanás se opõe com fúria a nós, não pelo que temos ou não pelo que fazemos. Satanás, ele se opõe com fúria a nós por quem nós somos. Nós somos filhos amados de Deus. Nós somos filhos amados de Deus. Nós temos a natureza divina. Nós temos a vida eterna. Nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Nós somos templos do Espírito Santo. E por isso Ele nos odeia. Aleluia. Pode aplaudir Jesus. O diabo não está nem aí se você tem como carro uma motozinha ou lá um fusquinha. Ou se você tem uma Ferrari. O diabo não está nem aí. O diabo não está nem aí se você mora numa casinha alugada ou se você mora numa mansão. Ele não quer nem saber. Ele odeia você por quem você é. Precisamos entender isso. A Bíblia diz que nós somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus, somos descendentes do último Adão. Assim como nós recebemos a imagem do Adão terreno, nós também recebemos a imagem do Adão celestial. E esse Adão celestial é Cristo Jesus. Então nós somos uma nova criação, nós temos a natureza divina e por isso o diabo nos odeia. O inimigo das nossas almas tem inveja de nós por causa de quem nós somos e não por causa daquilo que temos. Olha esse texto de Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2, olha que texto lindo. Antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados, aos nossos pais, pelos profetas. Esse texto está falando de antes de Cristo, ok? Então ele usou Daniel, usou Samuel, usou Davi, usou Jeremias, usou Obadias, Amós, Miqueias, muitos profetas. Aí o versículo 2 diz: mas nesses últimos dias, quando a Bíblia fala sobre os últimos dias, ela está falando de 2 dias. Por quê? Um dia para Deus é igual a 1000 anos. 1000 anos é igual a um dia. Então 2 dias são 2000 anos. 2000 anos desde a morte, a ascensão de Cristo, até a segunda vinda de Cristo, são 2 dias. Então nesses últimos dias, nesses 2 dias, nos falou pelo Filho, que é Jesus, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também Ele fez o universo. O universo foi feito através de Cristo Jesus. O propósito de Deus em nos tornarem seus filhos, em nos tornarem sacerdócio real e nação santa, como diz a Bíblia Sagrada, é tão irrevogável que Ele enviou o seu próprio Filho Jesus Cristo de Nazaré para nos dizer essa verdade, para dizer quem nós somos. Essa é a mensagem da cruz, do túmulo vazio, da ascensão de Cristo Jesus, da glorificação de Cristo Jesus. Este é o Evangelho, amados. Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo depois de ter enviado os seus profetas e falado de muitas maneiras.
Mas vamos entender isso, por gentileza. Tão importante quanto o mensageiro e a mensagem é, os que recebem a mensagem também são. O que eu estou dizendo é o seguinte: se Ele enviou Jesus Cristo para fazer de mim e de você uma nova criação, para dizer quem nós somos, se Ele enviou o próprio Filho, Ele não enviou um profeta, Ele não enviou Jeremias para falar com você, Ele não enviou Daniel, Ele não enviou Samuel, Ele enviou o próprio Jesus. Porque a mensagem que Jesus tinha era melhor e superior à mensagem deles. E também, para quem a mensagem estava endereçada, era um povo, pessoas superiores às pessoas do Antigo Testamento. Você. Então Ele enviou o Filho dele para trazer a mensagem para você, dizer: olha, você é uma nova criação, você é uma pessoa justa, você é uma pessoa reta, você é uma pessoa santa, nenhuma arma forjada contra você vai prosperar, se o inimigo se levantar contra você, ele vai cair por terra. Ele está dizendo que esta é a mensagem do Evangelho, quem nós somos. Aleluia! Por isso Jesus Cristo não nasceu em um hospital renomado. Também não nasceu em um palácio ou em uma grande casa. Nem mesmo em uma casa simples Ele nasceu. Ele nasceu em uma estrebaria, numa manjedoura, para declarar que a essência do ser humano não está naquilo que ele faz e naquilo que ele tem, mas naquilo que ele é. Se Jesus tivesse nascido num palácio, ele não seria maior. O fato dele ter nascido numa manjedoura, ele não se tornou melhor, aliás, menor. Ele é Cristo Jesus e pronto. Queridos, o que eu quero, estou me angustiando aqui para passar para você, é o seguinte: pare de valorizar o que você faz, o que você tem. Comece a valorizar quem você é. O que você tem, o que você faz, é que está deixando você sem dormir, deixando você com úlcera no estômago, deixando você ansioso. Você está brigando com a sua esposa, brigando com seu marido, com seus filhos, baseado naquilo que você faz, no que você tem. Saia daí. Comece a valorizar quem você é. Em Lucas capítulo 12, Jesus Cristo disse que a vida de um homem é muito maior do que os bens que ele possui. Olha que texto lindo. Então lhes recomendou: tenham cuidado. Não se deixe dominar por qualquer tipo de avareza, de ganância. Eu conheço os meus direitos. Saia daí. Saia daí. Olha que coisa impressionante. Tenham cuidado em não se deixar dominar por qualquer tipo de avareza. Porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos seus bens, dos bens que ela tem. Deus, Ele nunca vai olhar para mim e para você baseado no que nós temos ou fazemos. Ele vai olhar para nós em quem nós somos. Jesus, quando Ele foi batizado no Rio Jordão, Jesus não tinha pregado nenhuma frase, nenhuma mensagem. Ele não tinha curado nenhum enfermo, não tinha feito nenhum milagre. Ele não tinha libertado nenhuma pessoa. E o Pai desde o céu diz: este é meu Filho amado, nele está todo o meu prazer. Baseado em quem Ele é e não no que Ele fez. Porque Ele não tinha feito nada. Entenda isso. Deus não se relaciona conosco baseado no que temos ou fazemos, mas sim e somente em quem somos. Por isso, meu irmão, minha irmã, não descaracterize quem você é. Seja você mesmo. Seja um filho amado, seja uma filha amada. Levanta de manhã, acorda, dá aquela espreguiçada e diz: graças a Deus, eu sei quem eu sou. Graças a Deus, eu sei quem eu sou. E se a sua sogra, com aquele narigão, com aquela verruga na ponta do nariz, né, com aquele dedão ossudo apontar para você e dizer: você não vale nada, você não presta, ela está enganada. Sogras, é brincadeira, viu? Não queira fazer as coisas que Deus não te chamou para fazer. Não queira ter as coisas que Deus não te deu.
O primeiro passo para se ter uma vida feliz é assumir quem somos e que somos filhos amados de Deus. Assumir que temos a natureza divina. Assumir que somos herdeiros de Deus, o nosso Pai Celestial. Pelo sangue da cruz, pelo selo do Espírito Santo, pela eterna redenção, nós somos filhos amados de Deus. Este é o conteúdo da mensagem que o Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, veio proclamar nessa terra. Aleluia. Agora então, que você sabe quem você é, agora vamos ver então um pouquinho sobre Jesus, para a gente fazer essa conexão de crer em Cristo Jesus. Me permita pedir-lhes que, a partir de hoje, eu e você, comecemos um novo relacionamento com Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo. Relacionamento baseado não no que Jesus faz ou tem, mas baseado unicamente em quem Ele é. Criamos corretamente em Jesus Cristo. Existe uma grande quantidade de cristãos desanimados, pensando em parar. Ah, pastor, eu vou dar um tempo. E a razão é porque tem seguido a Jesus Cristo somente pelo que Ele, Jesus, pode dar ou pode fazer por eles. E aí as pessoas atribuem a Jesus papéis e tarefas que Ele nunca prometeu que iria fazer, e Ele não faz, e as pessoas ficam chateadas com Jesus. Ah, eu vou sair da igreja. Em Lucas capítulo 19, nós encontramos a narração sobre um homem chamado Zaqueu. A Bíblia Sagrada diz que Zaqueu queria ver quem era Jesus. Ele queria conhecer Jesus, ver Jesus. Zaqueu não queria receber algo de Jesus. Zaqueu queria saber só quem era Cristo Jesus. Mas a Bíblia diz que Jesus surpreendeu Zaqueu e pediu para Zaqueu: Zaqueu, eu quero dormir na sua casa esta noite. Eu quero jantar com você, eu quero dormir na sua casa, eu quero pousar na sua casa. A Bíblia diz que quando Zaqueu recebeu Jesus Cristo na sua casa, Jesus Cristo salvou Zaqueu, salvou a vida de Zaqueu e de toda a sua família. Jesus Cristo restaura o modus operandi da vida de Zaqueu. Ele passa a ser uma outra pessoa. Jesus Cristo transforma Zaqueu e toda a sua casa em uma nova criação. Jesus Cristo fez tudo isso sem Zaqueu pedir. Zaqueu não pediu nada disso, porque Zaqueu se aproximou de Jesus Cristo da maneira correta, sem nenhum interesse egoísta. Zaqueu queria saber quem era Jesus, somente isso. Conhecer Jesus Cristo, olhar na face dele, contemplar os olhos daquele jovem que caminhava ali pela Palestina, naquelas estradas poeirentas. Era isso que Zaqueu queria ver. Vejamos esse exemplo. Depois que Jesus Cristo foi crucificado, sepultado, seus discípulos entraram na mais profunda crise existencial. Você imagina, eles caminharam com Jesus cerca de 3 anos. Jesus foi crucificado, Jesus está morto, sepultado, e agora eles estavam assim: e agora? E agora? Frustrados, fragilizados, sem sentido de viver. Eles se sentiram humilhados, envergonhados. Como que nós dedicamos a nossa vida 3 anos caminhando com esse rapaz? E agora ele foi crucificado, morreu, e agora se eu disser que eu andei com ele 3 anos, isso é um vexame. Eu fui enganado. Eles desistiram da firme decisão de seguir a Jesus. Decisão que tinham tomado, como eu disse, há 3 anos atrás. E por que eles se encontravam assim, abatidos, tristes? Pergunta para mim, por quê? Vejamos o texto sagrado do Evangelho de Lucas, que nos explica a razão da frustração dos discípulos de Jesus. Olha o texto de Lucas 24, 13 a 21. Naquele mesmo dia, 2 discípulos que estavam lá em Jerusalém, nos acontecimentos da morte e o sepultamento de Jesus, estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido naquele final de semana. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou do lado deles. Jesus, aparece ali. E começou a caminhar com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Eles estavam tão frustrados, tão decepcionados, tão assim,
desistindo de tudo, que eles não conseguiram reconhecer que era Jesus. Olha o texto diz. Então, ele, Jesus, lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? Você não leu a Gazeta de Jerusalém? Você não viu as notícias? As notícias dizem o que aconteceu esse final de semana em Jerusalém. Você não sabe? Você é um alienado? E Jesus lhe respondeu e perguntou: do que se trata? Diga para mim o que aconteceu. Deixa eu ver o que aconteceu na sua ótica, na sua perspectiva, pois eu digo da minha. A mesma história com interpretações diferentes. Então eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras, palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos, diga comigo assim, esperávamos. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Redimir Israel é libertar Israel do domínio do Império Romano. Nós esperávamos que ele ia pegar uma espada, ia matar todos os soldados romanos, todos os centuriões, e iria nos libertar do Império Romano. Era isso que esperávamos. Caminhamos 3 anos com ele por causa disso. Só que Jesus nunca prometeu que iria fazer isso. Eles deram para Jesus uma tarefa, deram para Jesus um papel, deram para Jesus uma função que Jesus nunca prometeu que iria fazer. E agora eles estão frustrados com Jesus. Alguém já ficou frustrado com você porque esperava que você fizesse alguma coisa e você nunca prometeu que fizesse, e ela fica chateada com você assim mesmo? Eu tenho uma fila atrás de mim. Ah, pastor, eu esperava que você... Mas quando que eu prometi que iria fazer isso para você, meu irmão? Nunca. Por que eles estavam tão arrasados? Porque eles criaram uma expectativa errada. Porque eles esperavam que Jesus Cristo fizesse algo. E Jesus não fez esse algo que eles esperavam. Então eles estavam frustrados. Não por quem Jesus Cristo é. Eles estavam frustrados porque Jesus Cristo não fez o que eles queriam que ele fizesse. Eles esperavam então que Jesus tirasse Israel de debaixo do domínio do Império Romano. Amados, nos decepcionamos com as pessoas porque esperamos que elas façam algo para nós, mesmo que essa pessoa nunca tenha prometido fazer. A decepção nunca é por causa de quem a pessoa é, mas sim por causa do que ela não fez. E esperávamos e achávamos que ela ia fazer ou tinha que fazer. Ouçam bem isso. Comece hoje um relacionamento com Jesus Cristo com base em quem Ele é e não pelo que Ele pode fazer e te dar. E então, e só então você vai descobrir um Jesus Cristo maravilhoso, manso, humilde, sábio, extraordinário. Olha o texto de Hebreus capítulo 1, versículo 3 e 4. O Filho, que é Jesus Cristo, Ele é o resplendor da glória de Deus Pai. E Ele é a expressão exata do ser divino. Ele sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos nossos pecados, Ele sentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que todos os anjos, arcanjos, querubins e serafins. O texto bíblico diz que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o resplendor da glória de Deus Pai. Jesus Cristo, o Filho de Deus, é a expressão exata de quem Deus é. Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o sustentador de todas as coisas. Jesus Cristo, o Filho de Deus, é a mão direita de Deus Pai. Ele é muito superior aos anjos. É este Jesus Cristo que esteve com você em cada dia do ano que encerrou, e é esse mesmo Jesus que estará com você em cada dia desse ano que se inicia. Aleluia!
O que eu estou dizendo, como crer em Jesus, comece a crer em Jesus baseado em quem Ele é. Esqueça o que Ele pode fazer, esqueça o que Ele pode te dar. Meu Deus! Assim como eu não tenho que valorizar uma pessoa pelo que ela tem, pelo que ela faz, mas sim pelo que ela é, da mesma forma é com Jesus. E é por Ele que você terá um ano naturalmente sobrenatural. E é por Ele que você terá um ano naturalmente extraordinário. E é por Ele que você terá um ano naturalmente marcado por grandes avanços. Aleluia! Você não vai adorar Jesus Cristo pelo que Ele pode te dar, mas sim por quem Ele é. Você não vai ofertar e dizimar pelo que Jesus Cristo pode te dar, mas sim por quem Ele é. Você não vai servir na igreja, de algum ministério, algum departamento, pelo que Jesus Cristo pode te dar, mas sim por quem Ele é. Você não vai viver em santidade pelos seus dias sobre a terra, pelo que Jesus Cristo pode te dar, mas sim por quem Ele é. Você não vai dizer não ao pecado pelo que Jesus Cristo pode te dar, mas sim por quem Ele é. Meu Deus! O texto é muito claro, me permita repetir: o Filho, Jesus, é o resplendor da glória do Pai. O Filho é a expressão exata de quem Deus é. O Filho é o sustentador de todas as coisas. O Filho é a mão direita de Deus Pai. O Filho é muito superior aos anjos. O Filho é o teu remidor, o teu salvador, o teu amigo, o teu companheiro, o teu irmão mais velho. Comece a crer em Jesus Cristo baseado em quem Ele é. Meu Deus! Era só um devocional e eu estou pregando. Ele é aquele que esmagou a cabeça da serpente. Ele é aquele que já derrotou o nosso adversário e as nossas adversidades. O Filho de Deus, Jesus Cristo, é aquele que nos deu vida e vida em abundância. Como crer em Cristo Jesus? Nós nos relacionamos com a pessoa de Jesus Cristo e não com as obras dele. Nós nos relacionamos com a pessoa de Jesus Cristo e não com o que Ele possui. Nós amamos a Cristo Jesus por quem Ele é. E isto basta. Amar quem Cristo Jesus é me dá acesso a Ele, muito mais do que somente dar acesso às bênçãos dEle. Pare de correr atrás de bênçãos. Se relacione com Ele. Tenha intimidade com Ele. Converse com Ele. Bata papo com Ele. Se relacione com Ele. Comece a aprender a olhar Jesus da face. Admirar Ele, quem Ele é. Pare de se aproximar de Jesus olhando nas mãos dEle, esperando que Ele te dê alguma coisa. Ei, queridos, eu estou dizendo para mim e para você aí, vamos subir alguns degraus da nossa fé cristã. Vamos sair aí dessa mesmice de que multidões vão às igrejas para serem abençoadas, para comprar rosa ungida, sal grosso, comprar o lenço do apóstolo, o chinelo do apóstolo, sei lá o que eles compram para ser abençoados. Vamos amar a Jesus por quem Ele é, como crer em Cristo Jesus. Jesus não faz perguntas, Ele é a resposta. Jesus Cristo não tem dúvidas, Ele é a sabedoria. Jesus Cristo não tem problemas, Ele é a solução. Jesus Cristo não se preocupa com o futuro, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Jesus não se preocupa com a cura divina, Ele é a saúde divina. Jesus Cristo não se preocupa com a falta, porque Ele é o Deus do universo. Aleluia! O melhor de tudo, olha o que Ele prometeu em Mateus 28, 20, especialmente a parte final ali. E eis que eu estou com vocês somente aos domingos, todos os dias, até o fim dos tempos. Pronto, o que você quer mais? E aquilo que eu busco ter e fazer, é isso que me estressa, é isso que me frustra, é isso que me deixa chateado. Ele disse: eu estou com você.
Jesus Cristo morreu na cruz por você, meu irmão, minha irmã. Jesus Cristo ressuscitou por você, meu irmão, minha irmã. Jesus Cristo está sentado à direita de Deus Pai por você, meu irmão, minha irmã. Jesus Cristo vive hoje por você, meu irmão, minha irmã. E também brevemente voltará por sua causa, meu irmão, minha irmã. Por isso, no cristianismo, você não traz o seu problema para Deus, você traz a solução de Deus para o seu problema. No cristianismo, você não traz as suas frustrações para Deus, você traz a vitória de Cristo Jesus para as suas frustrações. Eu quero, com a graça de Deus, ajudá-lo a entrar nos próximos dias, não como alguém que olha somente para as mãos de Cristo, esperando que Ele lhe dê alguma migalha que cai da mesa. Não, não, não. Mas quero que você aprenda a olhar para a face de Cristo Jesus, buscando descobrir ainda mais quem Ele é. Zaqueu queria ver quem era Jesus, aleluia. Por isso a Bíblia diz, cresça na graça e no conhecimento de quem Cristo Jesus é. No Evangelho de Marcos, nós temos uma linda história. Depois de Cristo Jesus ter acalmado uma grande tempestade, lá no Mar da Galileia, os discípulos de Jesus, depois que o mar estava calmo, olha o que eles disseram, Marcos 4,41. E eles, possuídos de grande temor, viram Jesus repreender o vento, acalmar o mar. Diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Eles já estavam há mais de 2 anos andando com Jesus. Já tinham visto tantos milagres, ainda não sabia quem Ele era. De repente nós estamos na igreja há 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 50 anos e não sabemos quem Ele é. Por isso, amados, esse ano o nosso relacionamento é temer a Deus. Se você não ouviu a mensagem do dia 31, por gentileza, a partir de amanhã, de terça-feira, está nas redes sociais, escute. Escute 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes. Ah, pastor, eu não sou bobo, não preciso querer. Então eu sou bobo, porque tem mensagem que eu ouço mais de 40. E cada vez que eu ouço, Deus fala comigo de forma diferente. Porque a vida está na palavra. Tem que ouvir, tem que ouvir. Para que esse ano possamos, sabe, subir assim, sabe? Numa outra dimensão, num outro nível. Você vem ao culto porque você ama Jesus. Você dizime a oferta porque você ama Jesus. Você se envolve no ministério da igreja porque você ama Jesus. O seu relacionamento é com Ele, você fechou com Ele, você crê nele. Queridos, isso é libertador. Isso te, sabe, tira aquele peso das costas. Baseado em quem nós somos, em quem Ele é. Que verdade impressionante. A Bíblia Sagrada chama isso de crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. O rei Davi declara no Salmo 16, 11. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Ele queria estar na presença, em comunhão, em relacionamento. À tua direita há delícias perpetuamente. Ele queria estar em comunhão. Por isso Paulo, escrevendo a sua carta à igreja dos Colossenses, capítulo 1, 15, olha o que ele diz a respeito de Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo é sustentado, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o cabeça da igreja. Não fale mal da igreja. Ele é o princípio. Ele é o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele, em Jesus, residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio de Cristo, por meio dele, através dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. E vocês que, no passado, eram estranhos, inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, Ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar a mim e a você, para apresentar-nos diante do Pai, santos, inculpáveis, irrepreensíveis.
Se é que vocês permanecem na fé, diga: eu permaneço. Alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro desse Evangelho. Aleluia, aleluia. A boa notícia é que, por meio do corpo físico de Cristo Jesus, fomos reconciliados com Deus Pai. Temos fé nessa verdade, cremos e declaramos esta verdade. Louvado seja Deus. Concluindo, Cristo Jesus nos colocou em uma posição de herdeiros de Deus Pai, herdeiros da justiça, filhos amados, livres da ira vindoura. Comece hoje a andar pela fé nessa dimensão. Quanto mais você enxergar quem Jesus Cristo é, mais você poderá se parecer com Ele. Ele disse: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e você encontrará descanso, sossego, paz, confiança. Deus está nos firmando em quem nós somos, na nossa originalidade. Deus te fez único, original. Por isso, em Isaías 43, Ele promete para mim e para você. Ele diz assim: mas agora diz o Senhor Deus, que o criou, ó igreja. Coloca no lugar do nome Jacó, lá coloca igreja, ó igreja. E que o formou. Aí no lugar de Israel coloca o seu nome: João, Maria, Antônio, Pio, Paulo, Joaquim. Ele diz assim: não tenha medo, porque eu remi você. Eles esperavam que fosse Jesus que remisse Israel do jugo de Roma. Mas ele disse: eu já te remi. Eu o chamei pelo seu nome. Você não é um número solto na multidão. Não. Ele conhece você pelo seu nome. Ele diz: você é meu. E o diabo que não seja doido de querer tocar em você. Você é dele. Olha o versículo seguinte: quando você passar, se você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não irão submergir, afogar você. Quando passar pelo fogo, você não se queimará, as chamas não o atingirão. Meu Deus! Aleluia! Esse texto está dizendo para mim e para você: se a água não vai afogar você, se o fogo não vai queimar você, então não valorize o problema. Pare de falar de problemas. Pastor, estou numa luta, então saia desse ringue. O fogo não vai te queimar, dê de ombro. Tem fogo para todo lado, e daí? Não vai me queimar. O rio é fundo, e daí? Ele não vai me afogar, porque eu sou dele, eu sou do meu amado e ele é meu. Eu sei quem eu sou, agora eu sei quem ele é. O nosso relacionamento não tem nada no ter e no fazer. O meu relacionamento com Jesus é quem eu sou, quem ele me tornou, quem ele me fez. Eu sou filho amado de Deus, eu sei quem ele é. A nossa comunhão é mais sublime do que coisas. Para encerrar, se você já me ouviu falar 10 vezes isso, vai ouvir a 11ª. Quando a gente atende alguns casais que estão lá com algumas dificuldades, aí eu sempre dou a preferência para a esposa falar. E ela pega um caminhão de pedras e joga em cima do marido. Porque ele não faz isso, ele não faz aquilo, não faz aquilo outro, não cuida dos filhos, é ausente, não sei o que, não faz. Aí depois eu dou a oportunidade para o marido. Aí o marido pega aquele caminhão de pedras e mais um pouco e joga sobre ela. Eu começo a dar risada. Aí eles dizem assim para mim: pastor, é sério a nossa situação? Eu dou mais risada ainda. Aí eu faço a seguinte pergunta: quando vocês começaram a namorar, o namoro de vocês, você foi na casa da sogra, da sua namorada, e começou a ver como que ela limpa a casa, como que ela lava a roupa, como que ela guarda as coisas, como que ela faz o feijão, como que ela faz o arroz, como ela faz a comida. Foi isso que decidiu você namorar com ela? Não, pastor. Então espera um pouquinho. Aí você foi no trabalho dele
e viu como ele trabalha, que horário que ele chega, que horário que ele sai, se ele lava o carro, se ele não lava o carro, se ele corta grama, se ele não corta grama. Por isso que você começou a namorar com ele. Não, pastor. Então vocês começaram a um relacionamento de namoro, noivado e até o casamento, baseado em quem cada um era. Aí depois que vocês estão casados, vocês não mais se relacionam baseado em quem vocês são, mas baseado agora em que vocês fazem. Aí está a sua crise. Porque ela não faz isso, ela não faz aquilo, ela não faz aquilo, ela não faz aquilo outro. Então já não é mais baseado em quem ela é, em quem ele é. Agora é no que ela faz. Vocês mudaram os termos do contrato? Eu contei um dia aqui, os irmãos quase me crucificaram. Eu estava dando aula na FATEM, saí daqui 10h30 da noite, frio, garoa, chovendo, um dia cheio, a agenda cheia, não tive tempo de almoçar. Cheguei em casa, a Rose estava em casa, ela falou assim, e daí, como foi o dia? Eu falei, corrido, Rose, mas a aula estava uma bênção, graças a Deus e tal. Ela falou, você já comeu alguma coisa? Eu falei, não, nem almocei. Ela levantou e foi dormir. E quem disse que eu casei com ela para ela fazer janta para mim? Ela não tem que fazer janta para mim. Se bem que cairia bem, né? Mas... Então, amados, com Deus é da mesma forma. Você ama Jesus, você serve Jesus, daqui a pouco, Jesus não me deu uma porta de emprego, Jesus não me fez isso, Jesus não aumentou as minhas vendas, Jesus... Ei! Que história é essa? Como crer em Jesus? Baseado em quem Ele é, baseado em quem eu sou. É este relacionamento maduro. Eu gostaria que você repetisse essa oração assim, com toda a convicção do seu coração, com toda a convicção do seu ser. Repita comigo assim. Diga assim: Pai Celestial, está escrito na Tua palavra que por causa do sangue do Seu Filho amado, Jesus Cristo, nós temos paz contigo. E nesta hora nós declaramos, pelo poder do nome de Jesus, do sangue de Jesus, que todo e qualquer poder das trevas que tem invadido a minha saúde, invadido a minha família, o meu chamado, os meus sonhos, invadido os meus pensamentos, invadido as minhas finanças, os meus relacionamentos, nós ordenamos agora, saiam, caiam por terra, vão embora, em nome de Cristo Jesus. Pai Celestial, todas as pessoas que estão debaixo da minha influência, da minha oração, eu declaro que cada uma delas está coberta com o sangue de Jesus. Por isso eu coloco um limite entre a vida dos meus familiares, dos meus amigos e todos os ataques de Satanás e seus demônios. Eu ordeno, Satanás, recue, sai agora, bata em retirada, em nome de Jesus. Nós declaramos que a partir desse dia, deste ano, a alegria, a paz, o crescimento, a abundância venha sobre as nossas vidas. Nós declaramos os olhos do nosso entendimento abertos em nome de Jesus, para sabermos a respeito da esperança que temos em Cristo Jesus. Nós liberamos sobre a vida dos nossos familiares, dos nossos entes queridos, dos nossos amigos, liberamos vida, graça, misericórdia, amor, abundância, em nome de Jesus Cristo. Declaramos este ano um ano de abundante colheita, de abundante colheita, de abundante colheita,
em todas as áreas, em todas as áreas, em nome de Cristo Jesus, declaramos que isso é assim. Aleluia, 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 aleluia. Sim, Senhor.